Semanas atrás, uma nova revisão sistemática ganhou manchetes por dizer que low carb não era tão melhor do que o resto das dietas. Mas será que as pessoas perceberam que isso é a mesma coisa que dizer que é uma boa opção? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Logo que saíram as primeiras notícias na mídia internacional, alguns leitores, algumas pessoas que me seguem no Twitter já me alertaram. Não tardou muito e essa semana saíram as traduções da notícia na mídia nacional. Mas você já tinha escrito um capítulo para o livro que está em andamento, que abordava esse tipo de coisa, certo? E aí você publicou lá no blog Ciência Low Carb um trecho inédito do livro que vem aí. Isso, e eu fiz questão de colocar lá no blog esse trecho ainda em produção de um capítulo do livro que ainda não foi lançado. Por quê? Porque eu já tinha escrito isso antes dessa revisão sistemática da Cochrane sair. Então, como eu coloquei lá no blog, tenha em mente que o que você vai ler a seguir é um trecho de um capítulo de um livro que ainda não foi publicado, mas que foi escrito antes da divulgação desta meta-análise. Não é, portanto, uma reação defensiva a essa revisão sistemática em si, e sim uma crítica que eu tenho às meta-análises sobre dieta e estilo de vida em geral. Daqui a pouco nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Mas antes, vamos ver um pouquinho como que saiu na mídia esse estudo, porque eu acho que tem viés na forma como a mídia está relatando esse estudo da Cochrane. A começar pelo título. Dieta low carb funciona mesmo para emagrecer? É isso que diz a ciência. Entre as tendências, entre aspas, para a perda de peso estão as dietas low carb, em que as pessoas buscam cortar ao máximo os carboidratos da alimentação. Já começou meio estranho, né? Porque cortar ao máximo, será que todo mundo precisa fazer isso? Mas aí vem a frase que me incomoda demais. Além da promessa de emagrecimento, só um pouquinho, tem dúvidas ainda na literatura de que low carb provoca emagrecimento? Isso não é uma promessa de emagrecimento, isso é uma estratégia de emagrecimento que está consagrada e consolidada na literatura. Mas vamos lá, além da promessa de emagrecimento, adeptos da dieta sugerem que ela melhora outras condições de saúde. Só um pouquinho. Não é adeptos. Estudos científicos demonstram que ela melhora outras condições de saúde. Isso não é gente de uma seita bizarra segurando cartazes no centro da cidade dizendo: olha, aqui essa low carb melhora a diabetes. Não, e está no PubMed, pessoal, tem meta-análise sobre isso, a gente sabe que melhora. Então essa frase está escrita com preconceito. Além do fato de que a própria meta-análise da Cochrane, sobre o qual o jornalista está falando, mostra que produz emagrecimento e que produz melhoras de saúde. E a matéria segue dizendo que, no entanto, pesquisadores sul-africanos e britânicos identificaram pouca diferença nos resultados entre quem adota e quem come carboidratos de forma equilibrada. O que seria essa forma equilibrada? É aquilo que a gente sempre fala aqui, eu tenho nojo dessa expressão. Por quê? Porque que equilíbrio pode ter se você tem, por exemplo, 60% ou 65% de carboidratos numa dieta e 15% de proteína? Por que isso é equilibrado? Equilibrado é o nome, é o adjetivo que se usa para definir aquilo que quem está escrevendo considera bom. Na realidade, se a gente fosse fazer um critério matemático de equilíbrio, eu deveria ter 33% de carboidrato, 33% de proteína, 33% de gordura, o que, na verdade, seria uma dieta low carb, né, com menos de 40% de carboidratos. Então, essa frase ela está mais curiosa ainda porque ela começa com "no entanto".
Porque, no entanto, significa eu vou dizer o contrário, eu vou fazer uma contradição, mas o que eles dizem é que os pesquisadores identificaram pouca diferença, e já adianto para vocês, a diferença foi favorável ao low carb. Foi uma pequena diferença favorável ao low carb nos resultados para quem segue low carb comparado com quem segue uma dieta que não é low carb. Ou seja, o estudo que eles escreveram essa frase mostrou que low carb funciona. Então não é no entanto, e não é adeptos que sugerem. Não, o estudo mostrou que ela melhora, que ela produz perda de peso, que melhora a diabetes. Não é no entanto. Após a análise dos resultados, os cientistas identificaram que entre os adultos com excesso de peso, mas que não tinham diabetes, aqueles que seguiram uma dieta low carb por 3 a 8 meses perderam em média 1 quilo a mais do que aqueles que seguiram dietas equilibradas. E em dietas mais longas, de 1 a 2 anos, a diferença média na perda de peso foi de pouco menos de 1 quilo, aí a favor da low carb também. Muito bem, então o que a gente pode tirar disso aí? A primeira coisa é o fato de que a low carb funciona sim, não é uma dietinha da moda. Não apenas funciona, mas ela tem uma pequena vantagem numérica em relação às outras estratégias. Ou seja, o pessoal não percebeu. Eles não perceberam, mas o que esse estudo está mostrando não é assim que, nossa, low carb não serve. Olha só, agora finalmente a gente derrotou essa low carb. Não, ela está colocando low carb no mesmo patamar das outras estratégias tradicionais, mostrando uma pequena vantagem para low carb. Mas aí eu quero trazer vocês para a postagem do blog. Quem quiser ler a postagem lá, é a postagem que se chama Todos os carros são iguais? Exatamente. E aí na postagem a gente vai entender da onde vem essa analogia. E eu vou ler aqui para vocês, porque eu sei que muita gente aproveita o tempo livre, ouve no carro, ouve caminhando e não tem tempo para ficar lendo. Começa assim: como vimos, um grande corpo de estudos surgiu nos últimos 20 anos. Aquilo que um dia foi a dieta de livros populares de emagrecimento passou a frequentar as páginas dos periódicos revisados pelos pares. Uma das formas de resumir uma grande quantidade de estudos sobre um mesmo assunto são as revisões sistemáticas, nas quais os autores definem previamente os critérios de inclusão e exclusão dos estudos e fazem uma busca da literatura. Várias meta-análises sugerem uma ligeira superioridade das dietas de baixo carboidrato na redução de peso quando comparadas a outras estratégias, especialmente as dietas de baixa gordura, low fat, mas quase sempre tal superioridade vai diminuindo com o tempo, até desaparecer em torno de 12 meses. O que explica isso? Então, lembrem, pessoal, isso foi escrito antes dessa meta-análise da Cochrane sair. Não é novidade que nas meta-análises de dieta, com o passar do tempo, as diferenças vão desaparecendo. Mas vamos adiante. Primeiramente, a definição de low carb. Diversos estudos definem low carb como uma dieta em que no máximo 40% das calorias são oriundas de carboidratos. Uma low carb moderada, como essa, na qual evita-se açúcar e farináceos, mas que permite o consumo liberal de tubérculos como batata, batata doce, mandioca e frutas, pode ser adequada para pessoas saudáveis e que estão próximas ao seu peso, mas são simplesmente pouco eficazes como estratégias terapêuticas para o tratamento do sobrepeso ou de condições como síndrome metabólica. Assim como a dose de um medicamento precisa ser alinhada à gravidade da situação, uma dieta para reversão de condições ou doenças precisa ser mais restritiva do que quando o objetivo é meramente a manutenção da saúde. Misturar em uma mesma revisão, e eles fizeram isso aqui, tá? Estudos que usam dietas com menos de 40 ou de 20 gramas de carboidrato, com as que aceitam até 40% das calorias na forma de carboidratos, o que equivale a 200 gramas de carboidrato por dia, é uma forma de diluir o efeito dos resultados. Então, esse é um dos primeiros problemas dessas meta-análises. Mistura estudos com diferentes conceitos de low carb. Em segundo lugar, vem a questão das dietas isocalóricas. O estudo DIRECT mencionado acima, então no livro originalmente eu menciono, é um teste de algo mais parecido com o mundo real. Low carb sem restrição calórica voluntária, aquela low carb, né, que você corta carboidratos, mas não fica contando calorias, e as demais dietas com restrição calórica imposta. Segundo a tabela 2 do estudo, todos os grupos tiveram uma redução semelhante do consumo calórico, a diferença tendo sido o motivo. Em low carb, as pessoas comiam menos por maior saciedade e nas outras dietas elas comiam menos por decreto. Mas e se eu desenhar um estudo no qual as calorias são todas exatamente iguais nos dois grupos?
Vários estudos assim foram feitos e o resultado é o que vocês imaginam, né? Ambos grupos perdem a mesma quantidade de peso. A inclusão desse tipo de estudo, chamado de isocalórico, nas revisões e nas meta-análises é outra forma de diluir a eficácia da estratégia low carb, fazendo com que elas todas pareçam iguais. Nesse estudo da Cochrane tinha os famosos estudos isocalóricos. E aí eu faço a analogia que dá o título a essa postagem. Se você colocar uma Ferrari e um Fusca apostando uma corrida, mas determinar que ambos os carros têm que correr a 100 km por hora, eles vão chegar ao mesmo tempo. Correto. E uma outra forma de tornar isso mais evidente para quem acha que essa analogia é muito simplista é o seguinte: vamos pensar num remédio para emagrecer. Vamos pensar na semaglutida, por exemplo, que está na moda. Um estudo publicado no New England mostrou que a droga produz uma perda média de 12,8% do peso corporal, quando comparado com o placebo, que perdeu apenas 2,8% do peso. Mas se nós fizéssemos do jeito que eles fazem os estudos de dieta isocalórica, ou seja, semaglutida versus placebo, mas com uma regra: todo mundo no estudo teria que comer exatamente 1.500 calorias por dia. Ao final do estudo, a perda de peso seria exatamente igual nos dois grupos, e seria justo concluir então que a semaglutida e o placebo são iguais, que o remédio não funciona, ou ainda dizer: a semaglutida funciona, mas apenas porque quem usa come menos. Mas, cara, comer menos é justamente a característica que define essa droga. Se você faz os dois grupos comerem a mesma coisa por decreto, você vai, por desenho do estudo, tornar impossível descobrir se o remédio funciona ou não no mundo real, porque no mundo real as pessoas tomam o remédio justamente para inibir o apetite, pois low carb também inibe o apetite, mas se você fizer um estudo em que os dois grupos são obrigados a comer a mesma quantidade de calorias, você já está fazendo que nem a corrida da Ferrari e do Fusca. Se você estabelece que é 40 km por hora a velocidade máxima, os dois atingem a linha de chegada juntos e você concluiria erroneamente que tanto faz Fusca ou Ferrari, todo mundo chega junto. Bom, então a gente já viu que o efeito da low carb para emagrecimento parece menor nessas meta-análises do que em estudos como o DIRECT, por exemplo, porque, tem inclusão de estudos em que a restrição de carboidratos é insuficiente. E 2, porque tem a inclusão de estudos isocalóricos. Mas o maior problema, pessoal, o terceiro motivo, é a questão do compliance, ou adesão, como a gente diria em português. Porque o melhor plano do mundo não vai funcionar se você não seguir. Quando falamos sobre o melhor plano, nós estamos nos referindo à sua eficácia. A eficácia é uma propriedade intrínseca daquela conduta, daquele tratamento. Se uma pessoa fizer a coisa, ela vai ter o resultado. No mundo real, as pessoas não seguem, pelo menos como grupo, como média, os planos ao pé da letra. É normal que as pessoas desistam daquilo que requer esforço, que causa desconforto. Isso sem falar de situações que são imprevisíveis. Uma mudança, uma perda de emprego, problemas familiares, divórcio, nascimento de filhos, morte de pessoas próximas. A vida, ela pode sabotar as nossas melhores intenções. Existe um termo que leva em conta todas essas possibilidades. Chama-se efetividade. Quando a gente fala em eficácia, a gente está falando sobre a capacidade inerente de um método produzir resultado se ele for seguido. Quando a gente fala em efetividade, a gente está avaliando como é que essa recomendação de seguir esse método, tomar um remédio, fazer um exercício, seguir uma dieta, afeta os resultados no mundo real. E, pessoal, a efetividade vai ser sempre pior que a eficácia. E aí vem a pergunta: o que é mais importante, eficácia ou efetividade? A pergunta pode parecer simples, mas a resposta é desafiadora. Quando se trata de intervenções de saúde pública ou de orientação de um grande número de pessoas, efetividade é mais relevante. De que adianta uma estratégia muito eficaz, mas que as pessoas não colocam de fato em prática? Por esse motivo, os estudos randomizados de medicamentos, por exemplo, analisam os resultados de acordo com o grupo para o qual a pessoa foi sorteada, independente da pessoa tomar ou não o remédio. É isso aí. Num estudo no qual 500 pessoas foram alocadas para usar um remédio e 500 foram alocadas para placebo, mesmo que algumas desistam de usar o remédio ou que usem de forma irregular porque esquecem, essas pessoas seguem sendo contabilizadas no resultado de acordo com o grupo para o qual elas foram originalmente designadas. Isso se chama análise por intenção de tratar.
Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente não quer analisar somente os escoteiros do grupo, as pessoas que são todas certinhas, porque elas são certinhas em outros aspectos. Mas isso, claro, que gera suas próprias distorções. A questão da adesão ao tratamento ela é ainda mais complicada quando não é um remédio, quando não é uma intervenção de estilo de vida. Porque é lógico que é mais fácil convencer pessoas a tomar um comprimido todos os dias do que fazer exercícios regulares por 3 anos. Mas, assim como nos estudos sobre medicamentos, também nos estudos de intervenções de estilo de vida, existe essa análise por intenção de tratar. Isso significa que quando vocês leem um estudo científico como o DIRECT, esse sobre o qual nós falamos, com duração de 2 anos, você não está de fato comparando as pessoas que fizeram uma dieta Atkins, Mediterrâneo ou Low Fat por 24 meses. Você está comparando pessoas que foram orientadas a seguir tais dietas. E quanto mais longo for um estudo, menor vai ser a adesão. É da natureza humana. E a gente pode imaginar, por exemplo, um estudo hipotético no qual as pessoas começam com uma boa adesão, mas ao final do qual nenhum dos participantes está mais seguindo coisa nenhuma. E o que a gente concluiria? Pela análise de intenção de tratar, que é a que normalmente se usa, é que o tratamento não funciona. Na verdade, o estudo mostrou que não tem efetividade. Isso não significa que o tratamento não seja eficaz. A eficácia, como a gente já disse, é uma característica intrínseca do tratamento. Um tratamento eficaz, se for posto em prática, funcionará para a maioria das pessoas. Mas o tratamento mais eficaz que vocês possam imaginar, se não for bem feito, não vai ter resultado. Isso também acontece para exercício físico. Você sempre cita o exemplo das academias de ginástica, que fazem aqueles planos anuais. As pessoas no início do ano costumam se matricular e acabam abandonando. Isso significa que a gente não deve recomendar exercício físico para as pessoas porque, no fim das contas, a maioria delas não vai mesmo fazer? Ainda nessa postagem, eu coloco justamente isso aí da seguinte forma. Sabemos que a adesão a um programa regular de exercícios físicos é baixa. Aliás, esse é um conhecido modelo de negócio de algumas academias de ginástica. Oferecem-se grandes descontos para planos de maior duração, como o plano anual, por exemplo, porque é um fato da vida que ao final de vários meses boa parte das pessoas terá desistido. De fato, vários desses estabelecimentos vivem mais de pessoas que pagam e não frequentam do que dos seus frequentadores assíduos. Suponhamos que você queira ganhar massa muscular e marque uma entrevista com um educador físico para lhe ajudar a atingir essa meta. O profissional deverá utilizar dados de eficácia ou de efetividade. Vamos imaginar a seguinte conversa. Treino de força com aumento gradual de carga e do volume de treino são altamente eficazes para o ganho de massa muscular. Mas eu, como professor, sugiro que você nem comece. Opa, como assim? Eu vim aqui para que você me ajude a atingir um objetivo e você está me desestimulando. Aí ele responde, acontece que a maioria das pessoas que iniciam um plano desiste, de modo que ao final de um ano, o resultado dos que são randomizados para treino de força versus os que são randomizados para o grupo controle é o mesmo. Logo, exercício e sofá são a mesma coisa em termos de efetividade após um ano. É claro que essa conversa jamais ocorreria e nem deveria ocorrer, porque quem busca a opinião de um profissional está buscando saber qual é a estratégia mais eficaz, ou seja, aquela que, se posta em prática, se executada, trará os melhores resultados. O fato de se saber que muitas pessoas desistirão da prática regular de exercícios nunca foi motivo para que se deixasse de estimular a prática de exercícios. Justamente por sabermos que não é fácil, fazemos de tudo, seja como profissional da área, seja como sociedade, para estimular e facilitar. Outra situação é o tabagismo. A nicotina é um negócio altamente viciante. Uma revisão sistemática e meta-análise da Cochrane, a mesma Cochrane que nós estamos falando hoje aqui sobre a questão da low carb, realizada em 2013, o que ela mostrou? Que 2 a 3% das pessoas deixam espontaneamente de fumar e permanecem não fumantes por pelo menos 12 meses. Então é um percentual pequeno, tá? De pessoas que param de fumar e continuam sem fumar por 12 meses. Se um médico orientar ao paciente que deixe de fumar, isso pode aumentar essas chances em 1 a 3%. Ou seja, embora deixar de fumar seja comprovadamente bom para a saúde, cerca de 95% dos pacientes orientados a cessar o tabagismo ainda estarão fumando em um ano. Se nós fôssemos nos basear unicamente em efetividade, nós não perderíamos tempo orientando algo que quase ninguém vai seguir. Mas alguém realmente acha que isso seria razoável? Claro que não.
Todas as diretrizes indicam corretamente que o médico deve incluir em sua consulta o conselho de cessação do tabagismo, pois embora a efetividade dessa intervenção seja baixa, ou seja, simplesmente orientar a parar de fumar é pouco efetivo, mas quem para, a eficácia na prevenção de doenças para quem para é gigantesca. Então, eu gostaria que vocês pensassem nessa meta-análise da Cochrane da mesma forma. O que ela está mostrando é que a efetividade da low carb não é tão superior à das outras. É de apenas 1 quilo a mais perdido. Com low carb, você emagrece um pouco mais do que com as outras no longo prazo. Então, a efetividade não é tão boa. Mas, como eu sigo argumentando no texto aqui, a eficácia é. E a gente, assim como na história do tabagismo, deve orientar para as pessoas as estratégias eficazes, e inclusive conversar com a pessoa se ela é atraída por essa estratégia, se faz sentido para ela uma opção na qual ela não vai comer os carboidratos piores, em compensação ela não passa fome e ela não precisa ficar contando calorias, já que a Cochrane está mostrando que funciona, sim, que não é muito melhor que as outras no longo prazo em termos de efetividade, mas é no mínimo tão boa quanto as outras. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Lá na postagem tem uma curva do estudo Direct mostrando uma eficácia muito superior da low carb no início e depois as curvas vão se aproximando. Então eu coloco ali, logo no início as curvas divergem e nos primeiros meses low carb é muito superior para a perda de peso. Algumas pessoas dirão, mas no início de uma low carb as pessoas perdem água. Acontece que as pessoas, pessoal, perdem aí 1 quilo de água, não 7 quilos, como apareceu aqui nesse estudo. Mas voltando à figura, com o passar dos meses as curvas tendem a convergir. E isso que esse estudo Direct é um estudo que forneceu boa parte da alimentação para as pessoas. Então a pergunta que eu faço aqui é a seguinte: qual é o melhor momento para medir a eficácia das diferentes dietas? Nos primeiros 3 a 6 meses ou no final de 24 meses? Eficácia, não efetividade. A resposta é nos primeiros 3 a 6 meses, e o motivo é o seguinte, porque no início do estudo as pessoas ainda estão motivadas, elas ainda estão seguindo. Não é raro a gente ler críticas, estudos de dietas, que são mais curtos, e as críticas salientam, tudo bem, ao final de 12 ou 24 meses as dietas acabam sendo todas iguais. E eu me pergunto se isso é malícia ou ignorância, porque, pessoal, ao final de 24 meses, todas as intervenções de estilo de vida, não só a dieta, tendem a perder efetividade. E se o estudo for suficientemente longo, elas vão acabar sem diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo controle. Então me perdoem ser repetitivo, mas o exercício físico ele não perde eficácia com o tempo. As pessoas, enquanto grupo, na média, é que deixam de praticar o exercício. Mas o exercício é eficaz para aquilo que se propõe, e por isso a gente orienta o indivíduo a praticá-lo mesmo assim. Uma estratégia low carb ela não deixa de funcionar magicamente depois de 6 meses. As pessoas é que deixam de seguir a estratégia enquanto grupo, na média. Agora, a pessoa que procura um profissional, ela não veio lá para ouvir o quão provável é o fracasso dela daqui a 2 anos. A pessoa quer saber o que funciona melhor. Qual é a estratégia que, se for executada, produz os melhores resultados. Em outras palavras, ela quer saber o que é mais eficaz. Eu não vou ler o resto da postagem, porque ela é uma postagem longa, está disponível, a gente vai deixar o link aqui para vocês, mas o importante é a gente se dar conta que o que essa meta-análise da Cochrane está mostrando é efetividade e que no longo prazo as estratégias low carb não são assim tão superiores, é uma diferença pequena de 1 quilo apenas, mas isso não diz nada a respeito de eficácia. E segundo, bom, ok, é uma excelente notícia, a Cochrane está nos dizendo que low carb funciona e que, portanto, deveria estar sendo oferecida pelos nutricionistas como uma opção válida para os seus pacientes.
E agora, voltando ao que disse a reportagem brasileira que traduziu essa análise, ela encerra perguntando se vale a pena mesmo cortar 100% dos carboidratos. Ai, 100%? Será que precisa cortar 100%, gente? Quem foi que falou isso? Eles batem muito nessa tecla, porque é uma forma de salientar que é uma coisa impossível, que é uma coisa super radical. Porque se colocassem que você vai estar cortando mesmo é pão, massa, biscoito, farinha... Aquilo que qualquer nutricionista vai falar para você cortar quando você quer emagrecer. Aí não daria para dar o viés negativo da coisa. Então a matéria conclui que, além de a perda de peso num longo prazo não ser significativamente maior na estratégia low carb, a equipe de pesquisadores não encontrou mais benefícios para a saúde dos voluntários entre quem adotou a estratégia mais restritiva ou a equilibrada, como o controle de pressão arterial, colesterol, queda no açúcar no sangue ou risco de resfriados. Isso explica que consumir quase nada de carboidratos ou seguir uma dieta equilibrada pode trazer resultados bastante semelhantes. Então vamos lá, pessoal. Tirando a linguagem enviesada, o que a gente pode concluir deste parágrafo é o seguinte: low carb é efetivo e não apenas eficaz, porque afinal, após 2 anos, havia uma perda de peso ainda um pouquinho superior com a low carb do que com as outras dietas. Eles esquecem de salientar uma coisa muito importante, que em low carb não há necessidade da restrição calórica voluntária. Então, você tem uma estratégia que é mais eficaz, isso se vê nos estudos individuais, nos bons e grandes ensaios clínicos bem controlados, mas que pelo menos é tão efetiva quanto as outras, sem que você tenha que passar fome. Outra coisa é que se fala dos riscos da low carb, quais os riscos que você vai ter. Eu vou ler aqui para vocês e prestem atenção como eles invertem a frase, mas ela poderia ser feita de outra forma. Coloca assim, ó: além disso, a equipe não encontrou mais benefícios para a saúde dos voluntários entre quem adotou a dieta mais restritiva ou a equilibrada. Isso é a mesma coisa que dizer: quem adotou low carb comparadamente com a dieta que você precisa restringir calorias e passar fome, não teve nem problemas a mais de pressão, de colesterol, de queda no açúcar do sangue ou riscos de resfriados. Vocês entenderam? Assim, não é uma coisa ruim que você fala sobre low carb, que ela não teve vantagem maior nessas coisas, que ela foi tão vantajosa quanto a estratégia na qual você tem que passar fome. Ou seja, você tem à sua disposição, segundo a Cochrane, uma estratégia que produz uma perda de peso parecida, porém ligeiramente superior em até 2 anos, sem que tenha nenhum outro efeito colateral neste período no que diz respeito à saúde. Ou seja, ela é tão benéfica para a saúde como uma dieta na qual você passa fome e restringe calorias. Então, por que a low carb é mais restritiva? Porque ela restringe carboidratos, porque a, entre aspas, equilibrada, ela restringe calorias. Então, para mim, eu poder ir num buffet e comer comida até a saciedade, restringindo apenas os carboidratos, mas comendo carne, peixe, frango, salada, legumes, ovos e frutas de baixo açúcar à vontade, para mim isso é menos restritivo do que ter que botar um pedacinho de proteína do tamanho da palma da minha mão e sair com um pouco de fome, que é para ter certeza que eu estou criando um déficit calórico. Então, a linguagem me desagrada, mas a notícia, ao final das contas, ela é uma notícia interessante, porque uma das instituições mais respeitadas no mundo, no que diz respeito a meta-análises e revisões sistemáticas, demonstrou que low carb é levemente mais efetiva, embora essa diferença não tenha grande significado clínico de 1 quilo, mas ela funciona tanto quanto as tradicionais dietas de restrição calórica e tem os mesmos benefícios em termos de efetividade para outras doenças como pressão arterial, colesterol, açúcar no sangue, resfriados, etc. A gente vai responder agora uma pergunta da Eveline, que é aluna do podcurso Low Carb da Teoria Prática. A pergunta é a seguinte: no episódio 26, vocês abordam a bulimia. Me identifiquei de certa forma, porém ao invés de causar o vômito, eu às vezes tomo laxante, geralmente quando ingiro algo fora da dieta.
por consciência pesada. E quando me dou conta, passei o dia sem evacuar. Existe algum risco disso no que diz respeito à flora intestinal? Pode causar algum dano? Eu procuro ter uma alimentação limpa e beber bastante água, mas mesmo assim não evacuo com regularidade ideal. Bem, vamos por partes. A ideia de que você tomar laxante de alguma forma vai tirar de você as calorias que você consumiu é uma ideia equivocada. O que acontece é que a pessoa se desidrata pelo líquido que o laxante acrescenta às fezes e, portanto, ao se pesar, está pesando menos, mas não é menos gordura. A pessoa está pesando menos água. Então, isso não é prejudicial para a flora intestinal, mas isso é prejudicial, na minha opinião, tanto do ponto de vista psíquico, porque sim, pode acabar virando um comportamento semelhante ao bulímico, e também pode ser prejudicial, aí sim, para o próprio hábito intestinal, porque o uso frequente de laxantes, às vezes, vai deixando o intestino, entre aspas, um pouco viciado nos laxantes, e a pessoa passa a ter dificuldade de evacuar sem. Então, eu acho que o laxante, a função dele é quando a pessoa já está há algum tempo sem conseguir evacuar, para não deixar as fezes ficarem muito duras, e com certeza valeria a consulta a um médico, a um gastroenterologista, para ter uma orientação mais adequada para o seu caso no que diz respeito ao hábito intestinal. Então, só para deixar bem claro, essa ideia de tomar diuréticos ou laxantes, porque isso afeta o peso de água. E em casos extremos, quando as pessoas usam muito isso pode provocar desequilíbrios hidroeletrolíticos graves, ou seja, a pessoa ter quedas muito grandes nos níveis de potássio que podem provocar arritmias cardíacas. Então, a gente não quer perder peso, a gente quer perder gordura. Perder peso de água, que é o que os laxantes e os diuréticos provocam, não é o objetivo e não deve ser o objetivo de ninguém. Sobre a regularidade ideal. Olha só, tem muita gente que acha que precisa evacuar todos os dias para ser normal, ou que precisa evacuar 2 vezes por dia. Na verdade, esse critério ele é um critério meio fluido. A maioria da literatura sobre o assunto coloca que evacuar 3 vezes por dia, até 1 vez cada 3 dias, está dentro do que se considera normal. E depende muito do que a gente está comendo. Pessoas que comem muita fibra tendem a evacuar com maior frequência simplesmente porque tem um bolo fecal maior, porque as fibras vão terminar nas fezes. Uma pessoa que está comendo uma dieta com bem pouca fibra vai ter menos necessidade de evacuar, e isso não significa necessariamente constipação. Se a pessoa está evacuando cada 2 dias, ou até cada 3 dias, mas as fezes não são duras, não machucam para sair, está tudo bem. Então, às vezes, o que eu vejo são pessoas preocupadas porque acreditam que deveriam estar evacuando todos os dias, mas que quando você pergunta, tá, mas quando evacua dói, as fezes estão duras, tem sangramento, alguma coisa assim? Não, só que às vezes fico 2, 3 dias sem evacuar. Então, tá tudo bem. Se você, por exemplo, come 2 vezes por dia, os volumes não são muito grandes e não tem uma grande quantidade de fibra, é natural que você não vai ter muita matéria fecal para expelir. E desde que seja uma coisa, repito, que não está endurecida e machucando, em princípio não teria problema. Mas, mais uma vez, vale a dica de, na dúvida, procure o médico, né? Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.